Boa tarde, pessoal. Danilo aqui falando em mais um Resenha Podcast no quadro Visão Política. E hoje vamos entrevistar essa mulher, advogada, mãe de 4 filhos, médico, marido também médico, né? Evangélica, negra. Isso é uma coisa que, tipo assim... Inspiradora, né? E candidata aqui em São Gonçalo, né? Tânia Loyola. E aqui do meu lado estou com o meu amigo Patrick, né? Isso aí, galera. Mais uma edição. Tânia, vamos começar aqui esse bate-papo nosso, que é o Resenha Podcast, né? Então, eu queria saber um pouquinho da tua história. Você poderia falar um pouquinho da tua história política? Pode entrar na pessoa um pouco mais política, né? Tá. Eu posso falar desde o início da minha infância, que eu acho que o que você precisa é mostrar quem você é, né? Eu fiquei órfã aos meus 4 anos de idade, fui criada com uma tia pentecostal, e na minha adolescência eu voltei a morar com meu pai. Meu pai era um pedreiro, uma pessoa bem humilde, bem simples, mas eu sempre fui determinada, né? Vocês sabem, ser uma pessoa pentecostal é acreditar 24 horas no sobrenatural. E eu já cheguei falando para o meu pai que teria 2 faculdades que eu gostaria de fazer, que seria medicina ou direito. Meu pai era uma pessoa, assim, um pedreiro bem humilde, bem simples, e ele disse que eu poderia fazer o que eu quisesse. Eu teria que trabalhar, pagar minha passagem, comprar minha comida. Na verdade, ele não falou uma mentira, o que ele falou uma realidade, né? Uma pessoa simples, humilde, que não teria condição nenhuma. Só que, como eu sempre falo, eu sempre fui pentecostal, eu não me tornei pentecostal por política nenhuma, né? A minha convicção com Deus é uma coisa assim que é eu e ele. E o que acontece? Passou-se o tempo, eu casei, meu marido é obstetra, nós temos 4 filhos, né? 3 são médicos, uma se forma daqui a 1 ano e meio, e eu fiz a minha faculdade de Direito com minhas amiguinhas tudo novinha. Meu filho fazia medicina e eu fazia Direito. Independente do tempo, a gente sabe que quando Deus tem propósito, as coisas acontecem, né? Então, passou esse período. No governo anterior, eu estive como subsecretária da pessoa com deficiência. Você pode me olhar e falar, você não tem nenhuma deficiência. E quando você vê isso, você pode observar que qualquer pessoa pode se tornar uma pessoa com deficiência. Através de um acidente, ou você ter um filho, um neto, um sobrinho, independente, né? Você pode se tornar. Eu fiquei 1 ano à frente, nesse governo atual, 1 ano à frente do Espaço Rosa. Atualmente, eu saí agora para as eleições, eu estava administrando o CRAS Venda da Cruz, aonde a gente fala muito no social, né? A nossa realidade, aonde a gente sabe ser uma mulher negra, né? E as coisas acontecerem do jeito que aconteceu na minha vida, não é porque eu fiquei sentada no sofá reclamando da vida. A gente precisa e deve correr atrás, né? E quando as coisas acontecem, não é por você ser bonzinho, é porque Deus mostra que Ele continua sendo Deus na sua vida, independente das circunstâncias. Às vezes os nossos olhos vê o impossível, né? E quando você tem uma fé, um sobrenatural, você sabe que tudo pode acontecer. Então, por isso, esse ano nós temos as eleições e nós estamos tentando, porque a gente acredita o tempo todo no sobrenatural. Então, pessoal, a gente começou assim de uma forma diferenciada, porque a história da Tânia Loyola é uma história inspiradora, né? Então, por isso que eu quis entrar nessa questão da tua história, para você contar um pouco da tua história, que eu acho importante isso, você passar para as pessoas que estão assistindo esse programa. Agora eu vou tocar a bola aqui pro Patrick. Vamos lá. Então, eu conheço a Tânia já tem bastante tempo, né, Tânia? Uhum. E a gente sabe que você sempre foi atuante, bastante ligada à questão da política em São Gonçalo e região, né, também. Uhum. E hoje eu vejo que você foca muito em 3 temas, assim, que é pessoa com deficiência, criança, né, e mães, né, de autistas e tal, e a pessoa negra, né. Então, assim, a Tânia, na Câmara, ela vai ser uma representante, ela vai buscar elaborar projetos de lei que fortaleçam esses setores, essas pessoas na sociedade. É isso que eu queria saber. O que a Tânia vai fazer para melhorar, né, a nossa sociedade, a sociedade de São Gonçalo nesse sentido. Bom, é isso mesmo. Porque quando você vê em relação
as pessoas com deficiência, quando você diz que o apoio psicológico, quando a gente precisa desse apoio psicológico, quando você fala o cuidador, porque antigamente quem cuidava dessa pessoa com deficiência, normalmente, né, as crianças e tudo, eram as mães. Hoje em dia você sabe que muitas das vezes essa mãe, ela não está presente, cuida um pai, uma madrinha, um padrinho, é independente, né? Então esse é um cuidador. É uma pessoa que antes de levar essa criança para uma terapia, ele precisa estar bem. E para ele estar bem, ele precisa de um apoio psicológico. Porque para poder você cuidar, você tem que estar bem, né? Porque você sabe que no dia a dia, muitas das vezes, pela falta de informação, às vezes vêm as críticas, né? Quando muitas das vezes uma criança está precisando de uma terapia e alguém faz algum comentário por falta de informação, como se sente essa mãe, né? Por achar que essa mãe não sabe educar. E, na verdade, a criança só precisa de terapia. E, às vezes, o psicológico fica abalado. Então, esse cuidador, ele precisa, diante de mais nada, ele precisa, sim, de um apoio. Não é só a criança, porque Não, às vezes a família não. toda está doente, né? E Com por certeza. estar doente, ninguém percebe, fica aquela loucura ali, né? Quer perguntar alguma Tânia, coisa, Nil? Você afirmou aí que faz parte desse atual governo, dessa atual gestão, né? E o que você acha dessa atual gestão? O que você tem a falar dessa atual gestão? Principalmente que você acompanha, De perto, completando aqui, né? Você acompanha há anos aí a cidade, a política. Nós sabemos que no atual governo, o prefeito ele tem feito muito, né? E para ele dar continuidade, ele precisa se manter mais esses 4 anos. Porque é notório, né? As pessoas veem em relação à saúde, como que ela melhorou, em relação às ruas, às pavimentações. Então, o governo tem trabalhado e muito, né? Mostra-se o centro de imagem, que é um orgulho para a nossa cidade, né? O HCCO, que também é outro orgulho, as pessoas poderem fazer o seu cateterismo na sua cidade, não precisar de ir para outros municípios. Então, isso já é demais. Eu acho que o nosso prefeito, eu tenho certeza, que no primeiro turno ele consegue sim. Esses 3 pontos que você citou agora, esses 3 exemplos, o que você ouvia antes a respeito disso? Né? De ter tratamento oncológico, de ter um hospital do coração e um centro de imagem na cidade. O que você sempre ouvia? Sempre as pessoas faziam esse questionamento, né? Ter que sair de São Gonçalo, um município tão grande, sendo o segundo colégio eleitoral do nosso estado, e as pessoas precisarem de sair da sua casa para poder ir para a casa do vizinho, né? Fazer um cateterismo ou um tratamento oncológico, que muitas das vezes eles também precisavam de sair. E com a atual gestão, o prefeito, assim, bem assessorado, porque é o que eu costumo dizer, ninguém faz nada sozinho, né? O prefeito, ele tem sido bem assessorado e ele tem feito, assim, um governo, assim, excelente. E você, quando ia lá pedir para um deputado ou um prefeito que você tinha acesso, você ouviu o que do prefeito? Que dava para fazer, que era fácil, que era difícil? Que existiam umas dificuldades, né? No município a gente sabe que tínhamos uma certa dificuldade para poder fazer, e hoje em dia as coisas ficaram muito mais fáceis, né? O paciente, hoje em dia, ele precisa de um cateterismo, antigamente ele ficava no desespero, onde que eu vou fazer, quando, e agora a gente sabe que ele consegue fazer o cateterismo no seu próprio município. Quer dizer, é um orgulho para o gonçalense ele poder ver que São Gonçalo está progredindo, né? E tem muitos avanços que estão sendo feitos. Tânia, eu vejo muito isso tudo que a gente escuta, né? Esse depoimento que eles escutam dos entrevistados aqui, eu vejo que isso tem muito a ver também com a atual gestão, o atual governo, colocar pessoas qualificadas na pasta. Que você vê que quando você coloca pessoas qualificadas na pasta, tudo anda de uma forma mais suave. Aí você vê a questão da cultura, melhorando a questão da saúde, a questão das obras, entendeu? Você vê um diferencial na cidade. Eu só estou dando minha colocação aqui, as coisas que estão falando, entendeu? Então a gente consegue ver a melhoria na cidade por uma gestão. Gestão é isso. Gestão é você escolher pessoas que vão comandar certas coisas e pessoas que vão tocar aquilo ali sabendo que essas pessoas têm capacidade técnica para fazer isso. Entendeu? Tânia, eu queria que você falasse um pouco para os seus eleitores, o pessoal que te segue, né? E o pessoal que não te segue também. Falasse um pouco das tuas propostas.
Uma das nossas propostas, né, como eu já disse no início, é falando sobre o apoio psicológico para esse cuidador. Eu falo sempre cuidador, né, porque é a pessoa que cuida dessa pessoa com deficiência, né, a necessidade que tem. O aumento em relação ao curso de Libras. Existe uma situação que a gente sabe que nós temos, né, o curso de Libras ali no nosso CIUG, mas só que nós precisamos aumentar. Por que aumentar? Nós temos um número muito grande de pessoas com deficiências auditivas e que muitas das vezes eles não conseguem se comunicar dentro de casa, porque às vezes eles sabem Libras e a própria família, ela esbarra nessa dificuldade, que ela não sabe Libras, né? E você imagina, você no seu próprio país, você se sentir um estrangeiro, porque se ele passa mal na rua e precisa de ir para uma emergência, e chegando e ninguém sabe Libras, você imagina essa dificuldade. Eu não digo que precise todos da recepção saber Libras, mas se a gente tem no nosso equipamento uma pessoa, não importa se esteja na cozinha, se ela seja a pessoa da limpeza, não importa, mas alguém que saiba Libras, quando esse deficiente ele chega nessa unidade, tem alguém para ser o intérprete. Porque existe essa dificuldade. A gente sabe que nós temos um município grande, onde temos muitas coisas assim, muitas benfeitorias que têm sido feitas, mas nós sabemos que nós também precisamos de um terminal rodoviário, né? Tanto intermunicipal como estadual. Precisamos ter no nosso próprio município. Perfeito, Tânia. Até a quantidade de passageiros, né? E não só interurbano, mas acho que interestadual também suportaria, né? Porque tem muito ônibus, muita gente vai para Grande Rio, para Niterói, para poder viajar para outros estados. Né? Você como mulher negra, né? Você tem alguma proposta para mulher negra, para alguma... Você sabe que com a mulher negra a gente vive uma sociedade hoje que ainda tem um pouco de, como pode dizer, discriminação por todas as mulheres, não só a negra, vamos falar, mas a mulher negra, por ser negra, ela sofre mais esse tipo de situação, né? Então, eu gostaria de saber se tem alguma proposta, alguma coisa referente a isso. Eu sempre costumo dizer, né, que se nós olharmos, a maioria da nossa população, ela é negra. E se nós olharmos em volta, o que nós vamos ver, tanto no executivo, legislativo ou judiciário, você não se vê, né? É uma realidade. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira. Não adianta você falar que nós não sofremos racismo, porque existe sim, né? Então a gente precisa mudar essa cultura. Eu falo sempre que estimulando os nossos filhos, né? Eu acho que começa dentro da nossa casa, mostrando para eles que eles são capazes, que eles podem, nas rodas de conversa, sempre estimular que a educação ela é a chave. Que quando você educa, quando essa criança ela tem educação, quando essa criança ela tem exemplos, ela vai expandir, ela vai começar a ver a vida de maneira diferente. Mas se ela não se vê representada, se ela não tem o estímulo que ela precisa ter, olha a dificuldade que ela encontra, olha a barreira. Então, eu falo sempre, as rodas de conversa, nós temos que ir nas periferias, nas comunidades, mostrar que eles podem sim, que são capazes sim, e que eles podem conseguir o que eles querem. Mas, para isso, a educação ela é a chave. E o combate à ignorância, né? Que anda Perfeito, paralelo, Patrick. né? Anda paralelo ali, né? Porque quando a gente fala, né, da intolerância, quando a gente fala da ignorância, né, é o que eu falo sempre, é a informação, é as rodas de conversa. E quando eu digo roda de conversa, a palestra, é o palavreado da população. Não é a gente querer colocar flores, ficar toda a vida. Não é isso. É a gente subir realmente nas comunidades, é conversar, é mostrar para essa mãe que dentro da nossa casa nós começamos a mudar o mundo, não é lá fora, é dentro de casa. É mostrando para os nossos filhos que eles são capazes. É mostrando para eles que eles conseguem. E às vezes é só o que falta, né? Pra você dar um empurrãozinho para a pessoa, né? Elevar a moral da pessoa. Fala, pô, você é capaz, né? Você pode, né? Então a Tânia vai ser se for vereadora, vai ser essa vereadora. Esse é o perfil da Tânia. É a gente subindo o morro, mostrando na comunidade, não é você ficar só sentadinha lá, né? Para poder você falar que você é e não olhar do lado. Senão não vale a pena.
Eu acho que não adianta você conquistar alguma coisa e não ajudar o seu próximo. Não adianta de nada. Tânia, você ganhando, alcançando seu objetivo, né? Qual legado você queria deixar para o teu mandato? Eu quero deixar, né? Porque a gente é assim. Quer deixar. Eu quero deixar. Porque eu já falei, somos mulher de fé, então eu quero deixar. Para mostrar que nada é impossível, né? Cuidar das pessoas é fazer a diferença, mas é em todos os sentidos. Perfeito. Maravilha, muito Tânia, bom. a gente faz uma brincadeira aqui, né? Vou dar as honras para Patrícia fazer essa brincadeira. Vamos fazer. Então, a gente está criando um cenário e a gente pede para o candidato olhar para a câmera ali e como se você tivesse ganho a eleição e é o teu primeiro discurso na Câmara. O que você falaria para o teu eleitor? Para a população que votou em você e para toda a população, no caso, que você vai estar representando também, né? Em primeiro lugar, o que eu falaria é gratidão, né? Que eu acho que tudo é possível, né? E, em primeiro lugar, gratidão a Deus. Porque, antes de mais nada, o que a gente não pode esquecer nunca é a nossa raiz, né? Eu acho que de onde você vem e quem realmente te ajudou em todos os momentos, né? Gratidão primeiramente a Deus, porque é soberano. Depois a família, pela paciência, né, de te aguentar o tempo todo na correria. E depois a pessoa que realmente acreditou e que acredita, né? Então, eu acho que seriam as 3 palavras que eu teria que falar. Gratidão ao soberano por tudo que tem feito e que faz. Gratidão à família pela paciência. E ao eleitor, né, que teve, que acredita. Essas seriam minhas 3 palavras. Lindo. Pô, deixou todo mundo aqui Deixou emocionada. Tânia, foi uma honra te entrevistar, tá? Uma honra minha, do Patrick. Acho que uma honra até do pessoal que está aqui assistindo isso aqui. Como eu já ouvi falar da senhora, né? Que a senhora tem uma história de vida bonita. Então, eu tive o prazer de poder ouvir essa história aqui pessoalmente, né? Ao vivo aqui. E desejo boa sorte à senhora nesse pleito, tá? E que a senhora alcance sucesso, que São Gonçalo precisa de pessoas assim como a senhora, tá bom? Verdade. Obrigada. A Tânia, pessoal, é uma mulher guerreira, trabalhadora, uma pessoa, assim, super educada, sensível. Então, é uma pessoa que realmente merece essa oportunidade, né? A gente está vendo aqui um pouquinho da história dela, a gente sabe que tem muito mais do que isso, né, Tânia, para falar, né, Tânia? E numa próxima oportunidade a gente pode abrir mais esse assunto. Mas está sendo uma honra receber a Tânia aqui. Eu queria agradecer a participação de todos vocês aí que estão assistindo a gente. E até a próxima. Pessoal, só uma coisinha só. Tânia, dá uma olhadinha aqui e fala, pessoal. O pessoal que quiser conhecer mais sobre a Tânia, saber mais sobre ela, fala a tua rede social pro pessoal aí. Por favor, entrem no meu Instagram, Tânia Loyola, Loyola com Y, tá? Muito obrigada. Pessoal, obrigado aí por acompanhar a gente. Siga também lá o Resenha Podcast. Curta lá, tá bom? Obrigado aí por mais um Resenha Podcast aí, pessoal. Tamo junto. Valeu, pessoal.